do domingo do tempo comum, chegamos à conclusão do mês vocacional, com esse tema tão importante na vida da nossa comunidade igreja, a catequese, a vida, a vocação, a missão de cada catequista. Nós queremos celebrar na liturgia de hoje. Nós estamos aqui porque a figura de um catequista, de uma catequista, teve o seu papel em nossa evangelização. Começando na nossa própria família, nossos pais, porque a família é a primeira comunidade catequizadora. E quando nós vamos à participação na vida da comunidade de fé, nós deparamos com homens e mulheres que se dedicam nos encontros da formação, da consciência, dos conhecimentos e da vivência dos valores da fé. São pessoas muito ocupadas. Alguém acha às vezes que quando ficar mais desocupada, prestará serviços voluntários nas pastorais, na catequese, por exemplo. Na verdade, cada vez que nós encontramos a disponibilidade para os serviços de evangelização, são exatamente as pessoas ocupadas. Elas sabem organizar o seu tempo. Quem é desocupado nunca vai poder. Por isso ficará sempre desocupados. Essa palavra é direcionada aos agentes de catequese e não sem esforço. Ocupam o seu tempo nos encontros de catequese, no acompanhamento da formação de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Uma tarefa missionária bastante exigente, mas assistida pela doutrina da Igreja, pela Palavra de Deus e, é claro, sobretudo pela graça batismal que cada catequista recebeu em sua vida e o auxílio dos sacramentos, sobretudo o sacramento da reconciliação e o sacramento da Eucaristia. É nosso dever, portanto, queridos irmãos e irmãs, apoiar esse trabalho da catequese, que a catequese é o termômetro de uma comunidade, para a gente medir a intensidade da sua vitalidade evangelizadora. Uma comunidade que não organiza o trabalho da catequese, que não se preocupa em aperfeiçoar esse serviço de evangelização, é uma comunidade que se torna vulnerável, fragilizada. A vitalidade das nossas comunidades, esta vitalidade depende de uma boa catequese. Nós partilhamos na reunião dos padres de Viçosa, anteontem, uma realidade alvissareira. Como que as pessoas em nossas paróquias, aqui em Viçosa, nesta região, estão voltando com assiduidade à participação nos eventos e atividades celebrativas e também de atividades pastorais das nossas paróquias e comunidades. E nós concluímos que essa disponibilidade, esse espírito participativo, porque em alguns lugares está acontecendo a preocupação que as pessoas se acomodaram em assistir pela televisão, pela internet, os eventos religiosos, sem se deslocarem para a vida da comunidade. Mas nós concluímos que a causa desse engajamento tão bonito e edificante, e vocês merecem os nossos parabéns, é por conta da boa catequese desenvolvida aqui nos tempos passados. E a boa catequese
e continua sendo desenvolvida em nossas comunidades, para que a gente possa persistir nesses resultados tão benéficos, porque quem não sabe por que participa de uma missa, por exemplo, de um evento da comunidade de fé, vai se deslocando, se afastando e esfriando na sua participação. A catequese nos ajuda a perceber o sentido dessa vivência de fé na comunidade. Durante 5, 6 domingos passados, nós nos deparamos com o Evangelho de São João, no capítulo 6, o discurso sobre o pão da vida. Jesus foi mostrando para nós de que se trata de verdade a Eucaristia, mostrando-nos que Ele é o pão vivo descido do céu, que alimenta a nossa vida sobrenatural. Temos a vida biológica, a vida psíquica, mas temos também a vida sobrenatural. E esse pão vivo descido do céu alimenta a nossa vida sobrenatural. E assim agora, os textos de hoje, eles correspondem a esse ensinamento do discurso sobre o pão da vida, porque é a apresentação do que nós devemos fazer para nos aproximar deste mistério da Eucaristia, para vivenciar com intensidade o mistério da Eucaristia. E o caminho está apresentado aqui, na Palavra de Deus. A lei do Senhor, ela é sabedoria para os humildes. A lei do Senhor é uma lâmpada para os nossos pés. Ajuda-nos a perceber por onde nós devemos caminhar para chegar ao encontro da experiência com Deus vivo e verdadeiro, presente na Eucaristia, para depois participarmos do banquete eterno nos céus. Nós ouvimos no livro do Deuteronômio a palavra de Deus nos lembrando de que nenhum Deus é tão presente, tão próximo à vida do seu povo como o nosso Deus. Os outros deuses, é claro, falsos deuses, criados pela concepção humana, longe de alcançar esta proximidade da nossa vida, da vida do seu povo, das nossas experiências cotidianas na história. É um Deus presente que nos orienta com seus mandamentos. A lei do Senhor é perfeita, como já disse, ela é sabedoria para os humildes. O que aconteceu? No Jardim do Éden, a criação humana era para viver a felicidade completa, sem desobedecer a Deus. Mas nossos primeiros pais se deixaram levar pela tentação da desobediência a Deus, pensando que iam tomar as mesmas forças e o lugar de Deus, sem confiar no Senhor. Perdeu a humanidade esse espaço de alegria, de felicidade que é o jardim. Na Bíblia, o jardim é a contemplação alegre e feliz de Deus. O deserto é a experiência de Deus através da provação e do sofrimento. Deus, então, através de Moisés, no Monte Sinai, entregou as tábuas da lei, os mandamentos, para orientar a nossa vida, para regressarmos ao convívio feliz e alegre do jardim que Ele reservou para todos nós. Só que, ao longo do tempo, os mestres da lei e os fariseus foram multiplicando as leis, sobrecarregando a prática religiosa, o número excessivo de prescrições, de proibições, de tal forma que estava a lei sendo um obstáculo, uma dificultação
misturando aqueles ensinamentos humanos que têm o seu lugar, mas não têm a sua dimensão de eternidade. Quando nós lemos superficialmente os versículos do Evangelho de hoje, pudesse nos parecer uma falta de atenção para os cuidados da higienização, mas não se trata disso. Trata-se de lembrar o desastre que é o detalhismo e a multiplicação das leis. Mudaram para 613 mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, e perguntando assim, objetivamente, quais são os 10 mandamentos, temos que refrescar a nossa memória para recordá-los todos. 10 mandamentos, já sabemos, os 3 primeiros referem-se a Deus, os outros 7 referem-se à nossa convivência com o próximo. Tudo bem, mas na hora de enumerá-los, corremos o risco de tropeçar um pouco. Agora imaginem 613 mandamentos. É uma sobrecarga que oprimia o povo. 365 proibições, quase que uma para cada dia do ano. 248 prescrições. E o povo estava sendo com isso tirado do caminho verdadeiro da salvação que Jesus aqui lembra. Lembra-nos primeiro através da carta de Tiago, que não basta praticar objetivamente os mandamentos ou superficialmente, senão acolher o órfão, a viúva, os vulneráveis, os necessitados. Não basta pensar que estamos cumprindo os mandamentos se não tivermos amor no nosso coração. Não nos basta participar da missa porque é um mandamento, porque pecaríamos, mas é importante a gente saber, eu participo da missa porque eu preciso alimentar a minha espiritualidade. Eu participo da missa não por obrigação, mas por uma necessidade existencial, espiritual. Assim a fidelidade matrimonial, que cumpre o mandamento de Deus, mas o ponto de partida mesmo é de fato o respeito ao cônjuge, a consideração, a preservação da fidelidade. E assim todos os mandamentos, eles passam por esse crivo do amor. Tanto é que Jesus, ao ser perguntado sobre o mais importante mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo está ligado ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Sem amor não há cumprimento verdadeiro do sentido da lei. Jesus não veio extinguir a lei, mas veio levá-la ao seu sentido pleno e verdadeiro, tirando os excessos, os acessórios dispensáveis, para que não encaremos a prática da lei como um pedágio para obter a salvação. Para alcançarmos a vivência do Cristo vivo na Eucaristia, o caminho é o amor a Deus e o amor ao próximo, de onde decorre toda a fidelidade, toda a alegria de ser fiéis a Deus, porque nenhum outro Deus é tão próximo como o nosso Deus. Vamos continuar celebrando, renovando a nossa fé neste Deus da vida, que nos apresenta os seus mandamentos como verdadeiras setas na nossa caminhada, mostrando-nos por onde devemos seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.